Olá pessoal, hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a minha história com o perfeccionismo. Recentemente eu abordei esse tema e recebi algumas sugestões, alguns pedidos para que eu falasse um pouquinho mais sobre isso. Então por isso eu estou aqui hoje. Vamos lá, eu já havia comentado um episódio que aconteceu na minha vida, eu acho que mais ou menos há uns 15 anos atrás ou um pouco mais, que foi sobre um grupo de dança, que eu era líder desse grupo e não deu muito certo a história com esse grupo. O que aconteceu? Nós éramos mais ou menos umas 7 meninas, eu era mais velha, as meninas tinham ali entre 13 a 16 anos de idade e nós ensaiamos durante muito tempo, nós fizemos curso, compramos uniforme, foi uma preparação muito grande durante muito tempo, só que eu sempre considerava que não estava bom, que a gente não estava num nível bacana para apresentar. Acabou que o grupo terminou, o grupo se desfez, sem nós nunca termos apresentado uma única vez sequer. E eu me lembro que nessa época meu pai falou assim para mim, que o grande problema é que eu queria fazer as coisas com tanta perfeição que eu simplesmente não fazia. E eu me senti muito mal com aquilo, só que eu não tinha argumentos, porque de fato aquilo era realidade. E aquilo ficou martelando na minha cabeça durante um tempo. Durante um outro tempo eu meio que apaguei aquilo, esqueci, deixei pra lá. Só que é claro, o ciclo se repetia. E quando voltou a acontecer de novo, eu voltei nessa frase que meu pai havia falado e comecei a observar como que era esse ciclo repetitivo, Então, primeiro eu tinha um grande desejo de realizar e eu queria realizar com perfeição. Então, eu gerava uma alta expectativa. Essa alta expectativa me levava para a frustração. Por quê? Porque eu desejava algo que era praticamente inatingível, era um nível de perfeição tão elevado que era inatingível. Então, por ser inatingível, obviamente eu me frustrava. E quando eu me frustrava, eu começava o ciclo de novo, porque aí eu queria fazer de novo e queria fazer bem feito. Então, essa coisa maçante, repetitiva. Aí eu fui para um ponto mais importante, que foi observar por qual motivo eu desejava fazer as coisas com tanta perfeição. E aí eu me lembrei que mais ou menos ali por volta dos meus 13 anos de idade, eu frequentava um lugar que tinha muitas pessoas que falavam super bem, pessoas bonitas, pessoas muito ativas, enfim, eram pessoas bem bacanas. E eu queria me enquadrar ali. Então, mais ou menos nessa idade dos 13 anos, eu comecei a desenvolver um trabalho, um projeto junto com essas pessoas. E eu percebi que quando eu fazia as coisas bem feitas, eu era elogiada, eu era vista naquele espaço. Aí eu me dei conta que o real objetivo que eu tinha em fazer as coisas bem feitas era para ser aceita. E eu lembro que quando eu percebi isso foi difícil, foi bem difícil. Quando você olha a realidade, olha as coisas como elas realmente são. Mas aí eu voltei-me para um processo de trabalhar sobre isso. Então eu já sabia o ciclo de repetição, O ciclo repetitivo da autossabotagem, do perfeccionismo, Porque o perfeccionismo é uma sabotagem, você deseja algo inatingível. E depois que eu descobri esse ciclo, eu já sabia também o motivo que alimentava isso. Com essas duas coisas, eu pude então trabalhar um pouco sobre o perfeccionismo. E como foi que eu trabalhei isso? Eu pegava uma folha, uma agenda, geralmente era a minha agenda, e eu escrevia. De um lado dessa folha, eu escrevia as coisas que eu precisava realizar, eram as prioridades. Do outro lado, eu colocava coisas que eu também queria fazer, precisava fazer, mas que não tinham um nível de urgência. E era muito difícil, porque uma pessoa perfeccionista, ela quer fazer tudo muito bem feito. Só que ninguém consegue fazer tudo bem feito o tempo todo. Então era um grande desafio. Eu colocava nessa lista e eu ia cumprindo, seguindo essa ordem de prioridade. Muitas vezes eu fazia isso com uma leveza maior e outras vezes morrendo por dentro, Porque eu me cobrava muito. Enfim, aí eu fui fazendo isso durante um bom tempo, até que essa casca mais grossa, até que isso se dissolvesse.
Porque eu acredito que todos os defeitos que nós temos, todos esses comportamentos destrutivos que nós criamos, eles são como uma cebola. Então eles têm cascas, eles têm camadas, níveis. Obviamente que eu não trabalhei todos os níveis ainda, isso é para a vida, a gente vai trabalhando no decorrer da nossa história, mas eu trabalhei esse nível mais superficial. E foi muito interessante. Inclusive, se você quiser praticar isso também, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com acesso para você estar baixando e imprimindo, também se você quiser só copiar esse exercício, para que você possa treinar também. Quando eu venci essa primeira fase, eu comecei um outro processo, que é um processo que eu levo até hoje, que é o quê? Eu produzo algo, eu faço as coisas que eu preciso fazer e algumas vezes pelo meu nível de julgamento, eu julgo que não tá bom, mas ainda assim eu entrego. E é muito engraçado, porque no começo é muito difícil, depois vai ficando um pouco mais leve, um pouco mais suave. E hoje eu me encontro nesse outro nível, que é trabalhar já essa outra camada do perfeccionismo, dessa autocobrança para fazer as coisas bem feitas. Então eu deixo aqui essa dica para vocês também. Vai lá, baixa esse exercício, esse recurso, faz ele, pratica. Não é fácil, mas nada é fácil, só que a gente precisa que seja possível. E eu estou compartilhando aqui com vocês porque é possível sim, nós trabalharmos e melhorarmos e avançarmos. E baixa lá, e eu digo outra coisa para você também, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos, para que você continue trabalhando sobre você. A proposta do canal sempre foi essa, de nos trabalharmos, de avançarmos nesse caminho de autoconhecimento, nesse caminho de vida. Então é isso, um grande beijo para vocês, até mais!